Muito obrigada, bom dia a todos. Fico muito honrada nesse convite. Eu vou compartilhar então a minha apresentação. Ok. Bom, o que eu trouxe para vocês hoje já são quase 7 anos de experiência trabalhando com projetos de desenvolvimento tecnológico. Os casos de sucesso do FCPG é Fórum Capixaba de Petróleo e Gás do Espírito Santo, e como a gente relaciona uma boa gestão de inovação e propriedade intelectual nesse desenvolvimento tecnológico. Como o professor comentou, eu tenho tanto o doutorado quanto o mestrado profissional no INPI. Apesar de ser bióloga de formação básica, acabei fazendo especializações em gestão ambiental e nessa área. Abri logo após o mestrado uma empresa, né, que se chama Prospectiva Inovação Tecnológica, já tem mais de 10 anos. E também sou consultora dos projetos de desenvolvimento, né, tecnológico pelo SEBRAE, no Fórum Capixaba de Petróleo e Gás. E o ano passado, em 2019, na metade do ano, lançamos um livro que eu disponibilizei, ele é livre acesso, e eu recomendo bastante, porque ele tem um pouco o perfil do histórico das políticas, um pouco que eu vou falar aqui, né, das políticas de promoção de petróleo e gás em termos de governo, e por que se criou esse fórum, a metodologia que foi aplicada, que virou uma referência nacional, alguns estudos de sucesso, uma abordagem muito boa da gestão da inovação realizada pela professora Patrícia Ferreira, que atualmente ela é diretora do Núcleo de Inovação do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro. E também eu falo bastante da gestão da propriedade intelectual. Então, eu recomendo esse livro, ele é bem sucinto e bem interessante. Bom, a minha empresa, então, já tem como 10 anos. Qual que é o foco principal? Eu dou suporte às micro e pequenas empresas, startup, e toda a área de pesquisa e desenvolvimento, né, para direcionarem, porque eu trabalho justamente com esses estudos prospectivos, que é uma análise detalhada de artigos científicos e de documentos de patentes, pensando em uma visão de curto, médio e longo prazo, e isso ajuda muito a direcionar todo o esforço de pesquisa e desenvolvimento, porque você tem uma noção do estado da técnica, do que está se protegendo e quais são as tendências futuras. Então, o nosso foco é a gestão da inovação, é a gestão da propriedade intelectual. Também temos cursos de treinamento. E, além disso, somos parceiros de uma empresa indiana, por um software comercial, né, para essa área de busca e análise de patentes. Então, o que eu vou comentar com vocês são algumas iniciativas que é para estimular o setor de petróleo e gás. Depois eu vou comentar um pouco da gestão da inovação e a gestão integrada de propriedade intelectual, e entrar pelo menos com 3 estudos de caso e como que a gente identifica a gestão da propriedade intelectual nesses estudos de caso. Então, em termos de petróleo e gás, quando a gente faz um mapeamento da produção e do consumo de petróleo no mundo, nós percebemos que praticamente a América Latina, puxado principalmente, né, por Venezuela, o maior produtor de petróleo e gás na América Latina, Oriente Médio e um pouco na África, são os maiores produtores em relação ao seu consumo, mas quem consome mais são os países nórdicos, europeus,
Ásia e Estados Unidos, que graças ao também o xisto, né, a extração de xisto, ele quase que é autossuficiente nessa produção. Quando nós pensamos nos próximos 20 ou às vezes 30 anos, a gente tem que ter claro que com essas tendências para a gente ir para tecnologias que usem energias renováveis, por exemplo, eólica, fotovoltaica, ou de biomassa, a gente vê que a área de transporte, ela ainda é muito dependente de petróleo e gás. Mesmo com uma projeção para 2040, da dependência de 95%, ela passa para 89%. O outro setor também é o industrial, mas é uma parcela menos de 30%. Então, por mais que a gente diga, não, mas o petróleo vai ficar mais obsoleto, não. O Brasil ainda tem que aproveitar essa janela que temos de oportunidades para explorar ao máximo nossas reservas e se beneficiar economicamente delas, né? O gás, ela também é utilizada muito para termoelétricas, então ela tem, e ela não é considerada poluente, digamos assim, em termos de mudanças climáticas, ela não é uma vilã como o petróleo. Em termos de políticas, né, do setor de petróleo e gás, desde 2003, a partir de um decreto onde o foco era fomentar o conteúdo nacional. O que quer dizer o conteúdo nacional? É a participação de empresas brasileiras nas indústrias nacionais de fornecimento de bens e serviços. Então, para o setor de petróleo e gás, isso até que não foi visto com bons olhos, porque essa parcela que eu não coloquei, mas chegava até 30%. E você se imagina que tecnologicamente o Brasil é totalmente dependente dos países desenvolvidos, né? Principalmente muita tecnologia vem da Alemanha, Estados Unidos, na área de petróleo e gás, países nórdicos, né? Noruega, que é o principal, a parte offshore. Então, muitas das empresas que atuam no setor de petróleo e gás, grandes exploradoras de petróleo, Schlumberger, Baker Hughes, todas elas são estrangeiras. Então, a gente tem uma dependência muito grande. Quando você diz, temos que inserir o público nacional nisso, você tem que preparar a indústria brasileira para justamente começar a fornecer serviços e tecnologias similares e competitivas, né? Então, esse programa que foi nacional e em todos os estados que tinham uma exploração grande de petróleo, Rio, São Paulo, Espírito Santo, você tem na Bahia, Ceará, se não me engano isso, Fortaleza, e Rio Grande do Norte, Sergipe, então tinham os seus programas regionais. Em 2013, praticamente 10 anos depois, foi instituído o Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, como se fosse o Pronimp regional, com uma forte apoio da Federação das Indústrias, da própria Petrobras, porque a Petrobras tem uma sede enorme lá no estado, isso antes de todo o escândalo de corrupção e tudo mais, né? E a Federação das Indústrias. Como que foi constituído esse fórum? Ele foi reformulado várias vezes, mas basicamente eles são 4 grupos. Um grupo é de oportunidade de atração de investimento. Então, para não ficar só na mão da Petrobras, se faziam reuniões, que é nacional, para atrair a Shell, Prysmian, Technip, várias empresas, então, operadoras, né, do setor de petróleo e gás, para que entrassem também nessa articulação junto com o fórum. O grupo que eu trabalhei diretamente é o GT02, que é desenvolvimento de novos produtos e serviços. Basicamente, é ali que é
onde são lançadas as demandas de desenvolvimento tecnológico para fomentando o conteúdo nacional. Você tem várias instituições que fazem parte, governo, então você tem um pouco, se vocês conhecem um pouco as metodologias, né, de inovação, você vê um pouquinho a tripla hélice aqui. O GT03 é o desenvolvimento e qualificação e certificação, então aí você tem a formação de recursos humanos, então tiveram programas específicos de formação para gestores de petróleo e gás em universidades privadas e também públicas. A Petrobras, a gente tem que dizer que tem tido um apoio importante, então, quando eu comecei a trabalhar nesse setor, digamos assim, o ponto base era um curso de capacitação de 40 horas, dado pela própria Petrobras, onde você tem que conhecer, pelo menos, o mundo do que é a mineração de petróleo, extração, o que é as dificuldades, as tecnologias, tudo, a cadeia produtiva inteira. E o GT04, que seria a promoção, a divulgação, que é mais a parte de comunicação. Eu posso dizer que, sem a participação ativa da Federação das Indústrias com o SEBRAE e a Petrobras, a gente não teria alcançado o sucesso desse projeto, tá? Eu acho interessante eu mostrar para vocês aqui um fluxograma, porque esse foi considerado um modelo nacional de sucesso. Nós fomos até o CENPES, CENPES é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Petrobras, que fica na UFRJ, no Rio de Janeiro, e assim, a gente foi levar o nosso estudo de caso, porque a metodologia foi considerada um sucesso para a Petrobras. Quando eu digo Petrobras teve um envolvimento muito grande, você tinha alguns atores dentro da Petrobras, onde você tinha um conselho, um comitê, e eles tinham essa sensibilidade de você encontrar soluções a problemas que eles enfrentavam o dia a dia, em plataformas offshore para manutenção de equipamentos, coisas simples, não necessariamente um desenvolvimento muito complexo, né? No Espírito Santo, nós temos basicamente, tem as plataformas offshore, de extração de petróleo, e onshore, que é no norte do estado, que tem mais de 200, 300 poços terrestres. Porém, o maior conteúdo, né, de barris de petróleo é offshore. Então, o que é esse fluxograma? Basicamente, o que a gente chama aqui de âncora era a Petrobras, a gente teve alguns casos como a Prisma e a Shell, mas inicialmente, internamente na Petrobras, eles levantavam o que seriam as demandas. Então, eles faziam reuniões com gerências em diferentes áreas, onshore e offshore, para saber, qual que é o problema? O problema nosso é porque a bomba de fundo, que é a que extrai petróleo em poços onshore, a gente tem uma dificuldade muito grande de reposição de peças, de manutenção, tudo é vindo de fora. Então, esse foi o primeiro caso que chamou atenção. A Petrobras chamou o Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, que foram com uma incubadora, várias empresas foram visitar digamos, essa região de Poços, em São Mateus, e aí viram que realmente essa parte de manutenção é deficitária. Você tem muitos equipamentos, mas não tem peças de reposição e precisavam de serviços, tá? Então, eles fazem um levantamento, no fórum se avalia essas demandas, geralmente elas eram lançadas todos os anos num grande evento de metal mecânica, que se chama Mec Show, são apresentadas por técnicos da Petrobras, então eram apresentadas, o SEBRAE organizava uma lista de presença, onde os interessados colocavam seu e-mail, depois de mostrar o interesse, tinha uma reunião
né? Então, o primeiro proponente simplesmente faz sua inscrição, aí depois tem uma reunião de alinhamento interna, só com aqueles empresas que se interessaram em desenvolver um projeto, o técnico da Petrobras e, digamos, eu estava ali presente, né, para sanear qualquer dúvida em termos de processo de gestão de projetos, mas basicamente era para esclarecimento de dúvidas pontuais. Ah, por exemplo, tinha a Transpetro uma vez levou uma demanda porque tem muito furto de combustível e tanto gás quanto combustível ele é subterrâneo, né, por dutos. Então, nesses furtos, você tem que ter um monitoramento, e o monitoramento, eles queriam um monitoramento por drones, mas que tivesse uma autonomia maior. Então, até esse tipo de demanda, eles chamavam também de motorilho, nos poços terrestres, por exemplo, eles são espalhados, né, às vezes em fazendas terceirizadas, então eles tinham problema até de animais, de vaca entrando nos poços e podendo danificar plantas, né, então eles também queriam, e o motorilho era uma pessoa com moto indo de poço em poço para vistoriar, então eles queriam um vistoriamento, digamos, com drones. Então, às vezes, as demandas não eram grandes, complexas, né? Depois dessa reunião de alinhamento, o que a gente exigia era uma elaboração de um plano de negócio, bem simples, a gente já fornecia em planilha Excel todo o formulário para ser preenchido, o Sebrae dava o apoio, e aí eu não poderia apoiar diretamente, geralmente esse apoio era com outros consultores para a elaboração do projeto, por quê? Porque eu era a encarregada de avaliar. Tínhamos uma comissão multidisciplinar, né, com pessoas da Fundação de Amparo à Pesquisa, Secretaria de Desenvolvimento, tínhamos profissionais, né, da área de petróleo e gás para poder avaliar esses projetos, só que a decisão final era da empresa âncora. Era a empresa âncora que dizia, eu vou apoiar um projeto ou não. Por exemplo, a Prysmian, quando ela lançou uma demanda, ela fazia questão de visitar a empresa para ver se ela era idônea, se ela tinha capacidade de gestão, de execução, porque ela queria que realmente desenvolvesse, não gastasse tempo em mostrando sua indústria, disponibilizando um técnico. E ali, uma vez formalizado, tinha que ser assinado um termo de compromisso que demorava às vezes mais de um ano para ser assinado entre a Petrobras e o proponente para começar a desenvolver o projeto. Tá? Então, realmente é um processo longo, burocrático, cheio de regras de propriedade intelectual, mas por que as empresas estavam interessadas em participar? Porque você ter a chancela de ter um produto orientado com o Petrobras não tem preço, né? É quase que Mastercard, não tem preço. Você entra no mercado, como eles diziam, o mercado não é nacional, é internacional. A outra coisa, uma das regras claras é que a Petrobras, pela lei de licitações, não se comprometia a comprar o produto ou serviço desse projeto. Porém, a pessoa corria esse risco porque sabia que se fosse algo interessante, ela era competitiva, poderia fornecer para a própria Petrobras, mas ela teria uma visibilidade muito grande, que são os estudos de casos que eu vou mostrar hoje. Então, era muito atrativo. E aí, eu trouxe um panorama mais ou menos de quantos projetos existiram. Então, na época do Promimp, né, até 2013, já tinha perto de 10 projetos, onde com termos de compromisso assinados, só 2. Em 2014, eram lançados vários, mas aqui estão simplesmente aqueles que tinham empresas interessadas. Então, passaram por aqui 59 projetos.
com mais de 20 empresas participando. Muitas delas entravam com vários projetos. E alguns desses projetos eram próprias patentes da Petrobras, né? Porque o SEMPES, o que ele tem? Ele tem um grupo enorme de engenheiros que trata de encontrar soluções a problemas técnicos da Petrobras. Então, isso acaba desenvolvendo um pedido de patente, e eles protegem essas patentes não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, em vários países, e depois, como eles não vão comercializar essa patente, eles divulgam para que as empresas possam licenciar e produzir a tecnologia. Então, algumas dessas se tratam de patentes da Petrobras, que é um dos estudos de caso que também eu vou mostrar. Então, passaram 59 projetos, vários projetos foram já sucesso de mercado e começaram a ser fornecidos para a própria Petrobras, ok? Com a crise na Petrobras, a gente teve uma mudança de gestão interna na Petrobras do Espírito Santo muito grande. Então, esses termos de cooperação, que às vezes demoravam um ano e meio para ser assinado, começou a ficar eterno, começou a simplesmente ficar num limbo e a gente não sabia mais o que iria acontecer. Foi acordado, então, já desde 2018, nas conversas, que a melhor forma, o maior gargalo também desses projetos não serem um sucesso era por falta de recursos financeiros. Como a cláusula da ANP, não sei se vocês conhecem, mas tem uma cláusula que você tem uma porcentagem que é destinada a projetos de pesquisa e desenvolvimento, e a maioria ficava com o próprio SEMPES, e de fato, até quando fomos visitar, né, a infraestrutura gigantesca, a gente diz, nossa, milhões gastos, mais de 5.000 pesquisadores só nessa área, e tudo com a cláusula da ANP, que é acho que é 1% e 0,5% para pesquisa e desenvolvimento, e outro 0,5%, acho que é outra área de investimento, agora não me lembro certinho, da alocação dos recursos, mas a quantidade de projetos desenvolvidos para 5.000 pesquisadores e quantos estavam no mercado, eles tinham mais de 1.000 patentes e no mercado não chegava a 10. No Espírito Santo, desses 59 projetos iniciais, sem recurso nenhum, que as empresas colocavam seu próprio dinheiro, o Sebrae o que fazia era o apoio com consultores, como a minha parte, ou outros tipos de consultores, ou, por exemplo, alguns testes de laboratório, que também eles conseguiam bancar. Nós temos pelo menos uns 4 ou 5 projetos que estão no mercado. Então, eu diria que o grau de sucesso deste fórum é muito significativo em relação à alocação de recursos e de esforço por ser um Estado pequeno. Com desdobramento, então, sabendo que existe esse recurso, fez um acordo com a Petrobras, lançando chamadas específicas, alocando até, por exemplo, a cada projeto ano que vai ser lançado novamente, lançado de empresa capixaba, que eles estão alocando tipo 10 milhões. Ou seja, é uma garantia de que a empresa tenha recurso, e quem gerencia o repasse de dinheiro é o Sebrae. É ele que repassa o dinheiro para as empresas. Nessa chamada deste ano, tem uma empresa que é a Mogai, que foi selecionada, então vai desenvolver um projeto que é de monitoramento de casco de navio, né, degradação por causa de
Eu ia falar oxidação, ferrugem, me foi, enfim. Eu falo o nome técnico, na hora me foge, desculpa. Então, esse daqui tem sido o desdobramento, ou seja, toda essa metodologia que nós vimos anteriormente está sendo alterada para nós acompanharmos este novo modelo. E, por enquanto, então, o GT02 está um pouco parado, nós estamos só administrando esses casos finais, né, que estão indo para o mercado, e estamos aguardando novas orientações, estamos tentando agora captar novas âncoras, né? Então, existe muito agora, como tem uma entrada grande de empresas chinesas e de empresas de outros, né, da Inglaterra, Noruega, então, agora é uma articulação não só com a Petrobras, mas com outras operadoras. Em termos de cadeia de valor, nós podemos dividir, então, a cadeia de valor do petróleo em upstream, que é a exploração do petróleo terrestre ou em alto mar, midstream, que seria a parte de transporte, processamento, armazenamento, e downstream, que é o refinamento e a produção do combustível final. A nossa atuação é só upstream, e ela se enquadraria no modelo de inovação aberta, apesar de que a gente trabalha nessa hélice tríplice, que é o governo articulando junto com empresas e junto com as universidades. Todos os projetos que nós apoiamos, todos eles tiveram a participação de universidades. A Universidade Federal do Espírito Santo, o Instituto Federal do Espírito Santo e também algumas empresas tiveram apoio de universidades privadas. Nós falamos de hélice quíntupla por causa da importância das legislações, do ambiente, do ecossistema como um todo, tá? Mas o trabalho todo que temos desenvolvido, ele é uma inovação aberta, porque a Petrobras lança uma demanda, ela é aberta, ela é pública, ela dá o suporte técnico, mas a empresa tem que desenvolver a solução. Em termos de gestão da propriedade intelectual, nós podemos pensar que ela tem que ser integrada, logicamente, com a inovação, e ela é integrada com o planejamento estratégico da empresa. Então, ela tem uma estratégia que é interna, que é a parte de revisão sistemática dos ativos. Se você tem, por exemplo, você tem uma parte que é o know-how, que são os empregados, que fica na empresa. Se você despede o empregado, aquele conhecimento vai embora. Então, você tem que ter políticas muito claras de propriedade intelectual com os colaboradores. Quando você tem serviços terceirizados, com quem fica a propriedade intelectual? E se você proteger, quem é que vai se encarregar da sua gestão, da sua manutenção? A gente tem visto, por exemplo, eu acompanhei muitos anos atrás a CSN, né, a Siderúrgica Nacional, e qual que era o maior problema? Ela tinha 600 pedidos de patente, mas terceirizou para uma empresa de advogados para fazer o monitoramento e acompanhamento. Simplesmente ela decidiu parar de acompanhar, perderam todos os seus ativos, todos. Então tiveram que começar um pouquinho do zero, e isso implica uma perda até de poder de barganha para negociações comerciais, porque quando você tem um portfólio grande, você também cria uma estratégia mais forte de você se impor no mercado, principalmente estrangeiro, que valoriza muito essa área de propriedade intelectual. A estratégia externa, por exemplo, pode ser defensiva ou agressiva. Eu posso verificar se alguém está usando a minha tecnologia, então eu tenho que ter um monitoramento, um acompanhamento,
uma inteligência competitiva de ver o que meu concorrente está fazendo e, obviamente, alinhado com as políticas públicas, né? Eu não posso proteger, por exemplo, no Brasil não se protege modelo de negócio. E uma das grandes inovações que nós temos na gestão de empresas são os modelos de negócio. Mas lá fora, como os Estados Unidos, sim. Então, um Airbnb, que é o modelo de negócio do Airbnb, no Brasil não vai estar protegido, lá fora está. Então, o Airbnb, como é que ele vai proteger no Brasil? Por marca, layout de os designs, né, das páginas, do aplicativo, os direitos de autor, pelo conteúdo que existe, mas o modelo em si, não. Então, inteligência competitiva eu gostaria, porque esse é o meu forte, e aí eu gostaria de ressaltar a importância de usar patentes como fonte de informação, lembrando que patentes em todas as bases, elas são gratuitas, então o acesso é gratuito. Depois de 18 meses que você pede um pedido, ela é publicada e ela é como uma receita de bolo, tá? Então, se você comparar com um artigo científico, ela é muito mais pragmática para você chegar e dizer, bom, eu tenho que, aqui é um conjunto de perfuração, por exemplo, eu tenho que construir isso. Toda a engenharia está ali. Então, se ela está disponível para eu fazer, por que eu tenho que inventar a roda? Por que eu tenho que fazer tudo de novo? Eu uso esse conhecimento e eu posso dizer, mas eu posso substituir, em vez de usar aqui aço inoxidável, eu uso um aço carbono. Então, às vezes, você pode fazer melhorias no que já existe, né? Então, vamos lá. Eu queria só perguntar, alguma dúvida até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Eu posso, professor, pedir que abra o microfone para que eu possa sanear alguma dúvida referente ao Fórum Capixaba de Petróleo e Gás, antes de me adentrar em alguns estudos de caso? Pode ficar à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode se manifestar, se alguém quiser fazer alguma questão. Dúvidas? Eu, de repente, passei muito rápido. Senão, eu vou apresentar os estudos de caso e vão pensando, assim, algumas dúvidas que vocês tenham pontuais, que vocês pensem em levar para o seu dia a dia também, né, nessa área de capacitação de recursos humanos. Bom, eu trouxe 3 estudos de caso de sucesso. O primeiro deles é uma empresa que desenvolveu um tubo injetor de vapor, então ele é para extração de poços de petróleo, como esses cavaletes aqui que você vê. Então, esse tubo, uma vez perfurado o poço, ele vai ali. Para você extrair o petróleo, você tem vários modelos de poço, tá? Faça de conta que a gente está num poço que ele é separado, onde a perfuração é de um lado, e do outro lado você vai injetar vapor, para quê? Para dissolver o petróleo e ele poder ser recuperado de uma forma mais fácil. Então, esse tubo de injetor de vapor, como ele é muito longo, às vezes você está falando de poços de 300, 500 metros de profundidade, a temperatura, ela tem que chegar quente lá embaixo, então ela tem que ter um isolamento térmico muito bom. Como eu comentei anteriormente, todas essas tecnologias vêm de fora. Nenhuma delas era produzida, digamos, no Brasil. De fato, um dos grandes fornecedores até desses turboinjetores era uma empresa argentina. Mas as outras também, né, os poços, a maioria dos poços terrestres se encontra nos Estados Unidos e Canadá. Você tem vários poços na Argentina, você tem Colômbia, né?
bom, Venezuela também, logicamente. Então, a ideia seria fazer um poço, desculpa, um tubo injetor de vapor com conteúdo nacional. Se passou por várias etapas, né? Inclusive o uso de patentes como fonte de informação, mas encontro de materiais, testes para encontrar o isolamento térmico, temperatura, perda de calor com o tempo, como que seria o revestimento, como que seria o desenho, né? A parte do desenho, rosqueamento. Uma das maiores dificuldades do tubo de injetor é a perda de calor nos rosqueamentos. Então, tudo isso teve um trabalho de engenharia pesado, onde se pegaram tubos de injetores de vapor usados da Petrobras. Essa é uma grande vantagem de trabalhar com a Petrobras, porque ele fornecia peças, então ele fornecia não o tubo inteiro, mas alguns pedaços do tubo. Se fez engenharia reversa, se usou patentes como fonte de informação. Então, e o resultado, aí estamos na área de política de propriedade intelectual da empresa, foi proteger o resultado. Por quê? Ela usou engenheiros, ela pesquisou fornecedores nacionais para ter o isolamento térmico perfeito, matéria-prima para fabricação do tubo também de boa qualidade, o rosqueamento. Então, isso, o resultado final, ela protegeu. Fez um pedido de patente, o primeiro exame foi excelente, mas quando chegou no Canadá, o examinador de Canadá achou que faltava alguns detalhes para descrever mais atividade inventiva e tal. E como a empresa teve muita dificuldade depois de se manter no mercado por causa de todo esse problema com a Petrobras, então fez uma venda de lotes, né, de tubo injetor de vapor, que foi todo um sucesso, e depois bastante dificuldade, ela acabou desistindo e conseguiu parceiros em Colômbia, está agora com uma empresa maior, que a Imetame criou um novo nome de empresa, e tá assim, e o que ela descobriu? Que tudo depende também do solo e do cliente. Então, ela acaba fabricando, ela tem toda essa experiência de fabricar tubos injetores de vapor personalizados. Então, se, por exemplo, o cliente quer que o isolamento térmico seja a vácuo, ela fabrica a vácuo. Se é com isolamento de poliuretano, que é o que ela desenvolveu, é com poliuretano. Então, isso faz com que ela entre no mercado internacional com vantagem, porque ela passou pela Petrobras, tem isso no portfólio, tem uma patente. Durante o período da escolha do isolamento térmico, a gente fez um estudo prospectivo, onde a gente analisou mais de 13 mil documentos de patentes para achar alguns mais específicos e ver as tendências que existiriam em comparação com a vácuo, fibra de vidro, espuma, sílica, aerogel. Então, isso foi muito interessante, porque deu um embasamento para a escolha do melhor isolante térmico, tá? Então, novamente, aqui a gente tem inteligência competitiva. E para quê? Para que a empresa seja de sucesso, e por mais que você diga, ok, ela desistiu da patente dela, essa patente praticamente ainda está em andamento no Brasil, mas ela falou, não, lá fora não me interessa. Mas isso é um fato, ela já vendeu um lote para a Petrobras, com isso ela conseguiu um investidor gigantesco a nível nacional, e está entrando no mercado internacional, no Canadá e Colômbia atualmente, ok? Então, ela tem a proteção, ela tem a manutenção ainda no Brasil, mas ela usou isso como um poder de barganha, como um portfólio para a sua empresa. O outro caso, eu tinha trazido até um vídeo, mas é um relato, no fundo, da proprietária, assim, da dona da empresa, né? É um casal, o Fábio, que é o especialista nessa área de soldagem e reparos, e
Aqui, qual que era a demanda tecnológica? Era reparo de tubulações de resfriamento offshore. Então, você tem, por exemplo, você tem a produção de calor para injetar vapor também no fundo do mar, né, para você aspirar o petróleo. Então, todo esse equipamento, você tem torres de resfriamento com água que geralmente passa água de mar. Então, o problema de desgaste, de ferrugem, digamos, né, é muito grande. E aquilo cria frestas nas tubulações. Eu esqueci de colocar algumas fotos aqui dessas frestas e simplesmente vaza água. E aí, qual que é o problema? Uma plataforma offshore, se parar, um dia de parada é R$ 1 milhão. Isso ficou muito gravado para mim. Um dia sem extrair petróleo nessas plataformas é R$ 1 milhão. Então, o prejuízo é muito grande. Eles têm que ter tipo de bandagens, alguma coisa de reparação muito rápido e eficiente para evitar a parada de uma plataforma. E as paradas em todas as plataformas são programadas. Então, você tem um monitoramento muito grande do estado dessas tubulações, você faz os reparos que são paliativos, não são definitivos, para depois fazer a parada e a soldagem definitiva ou a troca da tubulação inteira. Nesse caso, eles desenvolveram toda uma espécie de engenharia, a gente estava falando até tubulações em curva. Então, nesse vídeo é bacana, porque eles fizeram, né, o teste, e realmente, tipo, em 1 minuto e meio, eles conseguem colocar esse anel de vedação, comprimem, e depois vem com uma solda, e nessa janelinha aqui tem uma janela, e eles soldam por aqui. Como é feito ainda com a água dentro da tubulação, então o impacto de calor é menor, e isso faz com que a solução seja mais definitiva, e você não fica com aquela bandagem, depois você retira esse anel e pode reaproveitar. Só para vocês terem uma ideia, isso daqui foi um sucesso tão grande que ela ainda está negociando com quem que ela vai vender essa patente. Essa patente está ainda em pedido de coautoria, Petrobras e a empresa Endserv, está pedindo proteção em vários outros países, e você tem grandes empresas interessadas em comprar essa tecnologia inteira, e ela não sabe ainda se ela vende tudo, ou se ela vende, por exemplo, que você pode fazer um licenciamento exclusivo, então ela pode vender os direitos totais para uma outra empresa, só que aí a Petrobras pode pode dizer, não me interessa, então ela teria que vender a empresa para outra, entendeu? Porque como a patente é em conjunto, toda a negociação do licenciamento da patente também é em conjunto com a Petrobras, exceto se a Endserv vender a sua empresa, então a participação inteira vai ser da outra empresa, certo? Isso é muito interessante, porque tem sido um sucesso. Ela agora vai apresentar isso na Rio Oil and Gas, que é agora semana que vem, e concorrendo até a prêmios, já ganhou várias, assim, menções, já está tudo documentado, testado, então isso já é uma nova, eles vão criar provavelmente uma nova norma técnica, porque essa tecnologia não estava disponível no mercado, então você tem normas de manutenção, né, de tubulações, e esse sistema de soldagem que em operação é inédito. Então, isso daqui tem sido, assim, o nosso chuchu, e infelizmente o vídeo, eu fiz um teste, né, com o professor Wendel e a
Bisonete, mas infelizmente o áudio não ficou legal. O outro caso é um espaçador hidráulico. Espaçador hidráulico é uma forma, assim, de você garantir que o tubo que desce para o poço vá de uma forma reta, para justamente evitar atritos, né? Esse espaçador hidráulico, essa geringonça aqui, foi desenvolvida pela Petrobras. Então, era um pedido de patente da Petrobras, eles levaram para o fórum, uma empresa de São Mateus se interessou em pegar essa patente, fez melhorias, colocou um programa de computador e criou, né, a forma de apropriação é através de uma marca que chamou de DSRS, que é Dead Space, agora não me lembro, Regulator System, isso, Dead Space Regulator System, para não chamar de espaçador hidráulico, e foi sucesso total. Ele está, agora tem 5 desses espaçadores desta empresa, em poços terrestres da Petrobras em São Mateus, que vão ficar 2 anos, já passou mais um ano, tudo fantástico, e já tem uma encomenda de mais de 20 espaçadores para serem vendidas, né? Então, esse é um caso de sucesso. E ele já está fazendo o licenciamento da tecnologia para a Petrobras, apesar dele ter ajudado a desenvolver e feito melhorias, né? A patente pertence à Petrobras, então ele tem que fazer um licenciamento para a Petrobras para ele mesmo comercializar, tá? Eu gostaria só de ressaltar uma importância, né? Por que a Petrobras exige que toda propriedade intelectual seja de cotitularidade? Não é porque ela quer ser dona e ganhar dinheiro com isso. O foco, pelo menos até o presente momento, não é a Petrobras ganhar dinheiro com as patentes, mas evitar monopólio. Se ela é a cotitular, ela evita que uma empresa como essa Qualimec explore de uma forma de monopólio e coloque o preço que bem entender. Então, ela pega essa mesma tecnologia, coloca disponível para que uma outra empresa possa fornecer, e com isso ela garante que seja algo mais competitivo e mais justo, tá? Então, é uma estratégia da empresa para garantir, para evitar, digamos, monopólio. Então, esse é um outro caso de sucesso, tanto de aplicação e cumprimento de direito de propriedade intelectual, né, como política da própria empresa, porque ela protegeu a marca. Esses são os relatos que eu tinha para comentar, né. Eu agradeço um pouquinho a atenção de vocês e fico aqui disponível para esclarecimentos, para tirar dúvidas. Obrigado, Cecília. Tem um ouvinte aqui, o Felipe, que é bolsista de mestrado aqui no nosso programa, ele encaminhou uma pergunta aqui pelo chat. Ele fala, em suas projeções, você levou em consideração o cenário de transição energética moderada, abrupta, ou não levou em consideração? Eu acho que ele se refere àquele gráfico Sim. que mostrou lá no início. Ó. Sim, então, o primeiro gráfico, o que ele mostra? Ele era uma projeção, esse daí é um relatório da ANP, né, sobre uma projeção, era 2016, se não me engano, e 2040. Então, ele é, tipo, a médio prazo, né, naquela época, era, tipo, 25 anos para frente. Então, nessa projeção, o que era a troca de energética, da matriz energética? Como eu mostrei, a área de transporte, ela vai continuar sendo dependente de petróleo em 2040. Se sabe que vai chegar uma hora que provavelmente não vamos precisar, vão estar os carros elétricos, de repente a gente tem um outro tipo de sistema de transporte. Por isso que a gente fala de uma janela de oportunidade e se acredita que o petróleo sempre vai coexistir, assim como o carvão. A época do carvão, ela
de ouro, né, que era toda a dependência tecnológica, né, de vapor por causa do carvão, aquele auge acabou, uma vez que entrou petróleo, mas o carvão, ele ainda existe. Você ainda tem termoelétricas a carvão, a China ainda usa muito carvão, então ele não acabou, né? Como dizia o Antônio Batista, a idade das pedras não acabou porque as pedras acabaram, né? A tecnologia muda. E a gente tem que pensar que, em termos assim de inovação, a gente fala de trajetórias tecnológicas. A gente tem uma trajetória tecnológica muito, principalmente nos países, né? O Brasil não tem ferrovias e tem uma geografia que não facilita muito, fica muito caro ter tantas ferrovias por causa do Planalto, as diferenças, muitos rios, então muitas pontes, e as distâncias muito grandes. Então, você tem uma dependência de transporte, ônibus a caminhões, né? E isso faz com que, por enquanto, seja o diesel, seja, né, da energia vinculada com petróleo, né? Então, essa tendência para o transporte, ela vai continuar até 2040, que é a projeção, minimamente, e, poxa, a dependência caiu de 95 para 89, então, muito pouco. E, provavelmente, nos próximos 50 anos vai continuar assim. Vamos ter ainda uma dependência tecnológica muito grande de combustíveis, de petróleo, né? Eu não gosto de falar fósseis, porque não é fósseis, né? É mineral. Mas ainda, os dias de hoje, a gente vê muitos artigos que falam de mudança climática e ficou, né? Ficou igual como quebra de patente. Não existe quebra de patente, mas com um jargão dizer que são energias fósseis. Elas não são fósseis, são minerais. Então, é isso, mas em eletricidade, não, a matriz já, o petróleo ou o gás, ela já é bem reduzida, não é tão significativa. Na área industrial ainda você tem uma dependência grande de gás natural, né, várias produzem até seu vapor, né, com o uso de gás natural. Alguma outra pergunta? Se quiserem, podem contrapor, podem debater, né? Não tem problema, não. Alguma pergunta, pessoal? Podem abrir o microfone se alguém quiser comentar alguma coisa, se alguém quiser interagir. Acho que o pessoal não tem pergunta. Fui muito clara, né? Elisete, quer fazer algum comentário? Eu acho que a Elisete está com problema no áudio dela aí, provavelmente. Que ela fica... O microfone marca e desmarca. Bom, acho que a Elisete está com problemas. Bom, se ninguém não tem mais nenhuma questão para fazer, então a gente vai finalizar o evento. Eu vou agradecer novamente a Cecília pela disponibilidade, pela sua apresentação. A Elisete acabou de colocar uma mensagem aqui que realmente não conseguiu ativar o áudio. Ela está com esse problema na transmissão. Então, Cecília, a gente agradece a tua participação. A gente, como falamos no início, a gente vai disponibilizar essa apresentação um link no site do nosso programa aqui, do PRH, e caso alguém que veja posteriormente, o que acontece, a gente está em período de final de ano aqui, está coincidindo muitos eventos com período de aula dos estudantes, por isso que a gente está gravando, pedindo autorização para gravar e disponibilizar, porque tem muita gente que está assistindo posteriormente
até porque com esses programas de formação de recursos humanos da ANP, eles estão organizando muitos webinários e todos estão acontecendo quase que ao mesmo tempo. Então, tinha webinários que eu queria assistir, que começava hoje às 11, começava às 10 no horário desse aqui, a gente vai se programando, mas chega uma hora que não dá para assistir, a gente tem que fazer escolhas. E como a maioria está sendo gravada, a gente tem a oportunidade de assistir posteriormente. Então, após, se surgirem questões, eu posso encaminhar, né? Eu posso encaminhar por e-mail, encaminhar por mensagem, por alguma consideração em função de alguma pergunta que surja por algum estudante nosso, algum bolsista que venha assistir esse webinário posteriormente. Então, a gente agradece novamente a tua participação, a tua disponibilidade, e a gente vai encerrando por aqui. Eu te dou a palavra para se despedir de todo mundo. Eu que agradeço, para mim é um prazer, né? Como eu falei, a gente fez um livro justamente para poder relatar, né, essa experiência, para ficar registrado. Temos uma nova forma agora de atuação e usando recursos, então fica mais transparente. E eu convido vocês a conhecerem esses editais da Petrobras, junto com o SEBRAE, a nível nacional. Então, ele não é só restrito a petróleo, ele também vai incluir gás. E eu acho que fico à disposição, eu vou encaminhar minha apresentação em PDF, com esse novo slide, para o professor poder disponibilizar para todos vocês. E caso tenham dúvida, a Lisete tem meu contato, o professor Wendel também. Fico à disposição. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. E se fizer um print de tela, e depois, quando tiver o link do YouTube, por favor, me encaminhem para a gente poder divulgar também, tá bom? Tá certo, com certeza a gente caminha. Então, obrigado mais uma vez. Tá bom. Então, obrigado a todos os Muito presentes. bem. Bom dia para todo Até mundo. logo, Obrigado. então. Bom dia, tchau.